Você conhece o dodgeball? Vamos lá, historicamente, a literatura nos diz que o dodgeball já está presente no cenário aí desde sua criação há 4.000 anos antes de Cristo. Os chineses faziam prática do dodgeball, só que ao invés de bolas, eles utilizavam cabeças decapitadas. Então, Henderson Augustus, como conhecemos hoje, teve aí, foi incumbido da missão de fazer a atualização do desporto. Então nós tivemos aí o formato mais próximo do que encontramos hoje, mas é possível, caso haja uma pesquisa, entender que dependendo da associação ou da federação em questão que está regimentando aquela competição ou a disputa do dodgeball, nós encontremos aí algumas diferenças, tá? Mínimas diferenças, mas em alguns aspectos importantes da regra, que fazem toda a diferença no desenvolvimento do jogo. Então, para a gente ter uma noção, o conteúdo que aqui vamos abordar, além de estar listado aí no nosso PDF, na nossa apostila vigente, tá, para o ano de 2020, nós temos o site oficial do Elite Dodgeball, nós temos a Federação Mundial de Dodgeball e a Associação Nacional de Dodgeball Amador Americana como base também teórica para a construção de alguns aspectos importantes, tá ok? Então, de acordo com a literatura que estamos trabalhando, né, a base dessa literatura, nós temos em quadra de 4 a 6 jogadores, dependendo da disputa, né, se for uma disputa mista, 2 desses jogadores têm que ser mulheres. A gente tem uma quadrinha aqui de 15 por 7,6 de tamanho, tá? E uma área neutra. Essa área neutra, ela corresponde a 3 metros da linha central da quadra para a direção da quadra da equipe em questão. Algumas ligas amadoras não trabalham com zona neutra. A gente vai ver mais à frente o que quer dizer essa zona neutra, tá? Importante entender também algumas classificações de jogadores que tem no dodgeball. A gente tem 3 principais classificações, que são os jogadores de lado, que ficam na lateral ali da quadra, tá? Que a gente tem como, pode encontrar na literatura como asas, ou franco-atiradores. Então, normalmente a gente tem, numa equipe aí composta por 6 jogadores, a gente tem até 2 franco-atiradores. A gente tem os meio-laterais, né? São jogadores mais de centro, temos 2 também. E temos os apoios, que são os restantes dos jogadores, que podem atuar tanto em situações de meio de quadra ou em situações mais de alas, mais laterais. Então, fechando aí os 6 jogadores presentes em quadra. A linha central de quadra, ela corresponde também, no início de um jogo, o local onde as bolas vão estar. Então, a gente tem 6 bolas ao todo e 3 bolas para cada time. Então, cada time vai estar com as suas bolas do lado direito da quadra. Então, a minha equipe, por exemplo, a equipe A, do lado direito dessa linha central, terão 3 bolas destinadas ali para quando for o início da partida, somente a minha equipe possa ir nessas 3 bolas. Ao lado esquerdo da linha central estão as bolas da equipe adversária, tá ok? Quando a gente chama de open rush, ou a saída, essa corrida inicial, eu tenho que ir sempre para o lado onde estão destinadas as bolas da minha equipe. Ao início de uma partida, todos os atletas deverão estar atrás da última linha da quadra. É comum que a equipe, muitas das vezes, ela tente já designar quem são os corredores, aqueles atletas que têm uma velocidade maior. Então, esses atletas são destinados a ir pegar essas 3 bolas que estão ao centro da quadra. Dependendo do sistema tático que a equipe compõe para si, podem haver mais de um pegador ou até um mesmo pegador, tá? O que não pode ocorrer é esse pegador, no momento que ele entra, né, dessa zona neutra. A gente tem que imaginar que a zona neutra é como se fosse aquela área de ataque do voleibol, aquela linha dos 3 metros. Então, quando o atleta chega depois dessa linha, que ele já está dentro do que a gente chama de zona neutra, e ele vai pegar essas bolas, naquele momento ele não pode ser queimado e nem queimar ninguém. Então ele pega essa bola e faz o passe para a equipe, tá? Pode ser um jogador que vai fazer o passe das 3 bolas, ou se forem mais de um, forem 3 jogadores, cada um pega uma bola, e eles têm a opção de dar o passe para que algum jogador que esteja fora da zona neutra efetue aí o arremesso. Entretanto, esse arremesso tem que ser em alguma pessoa que não está na zona neutra oposta, tá? Dos jogadores restantes em quadra. Ou que esses jogadores saiam, tá? Algumas literaturas dizem que eles têm que limpar a zona neutra, ou seja, eles têm que sair da zona neutra
para que eles possam estar aptos a fazer o arremesso também. Para que a gente entenda com clareza o que a regra diz no tocante ao jogador ter que sair de quadra quando ele é queimado, temos que saber diferenciar uma bola ativa de uma bola inativa. Bola ativa é aquela bola arremessada por um adversário que toca em mim, por exemplo, sem desviar em estruturas de quadra, como chão, parede, algum poste, tá? Se essa bola pegar, por exemplo, em outros atletas da minha equipe, todos esses atletas estão fora, porque essa bola ainda está ativa. Ela passa a ser inativa quando ela bate, por exemplo, em alguma questão estrutural de quadra, tá? Então essa bola pegando em algum atleta da minha equipe, esse atleta tem que sair de quadra porque ele foi queimado, tá? Por uma bola ativa. Se pegar em vários atletas, todos esses atletas saem de quadra. O que pode ocorrer também é quando eu estou de posse de uma bola, vou pegar a bolinha do Tup'n'Ball para a gente exemplificar, tá? Se eu estou de posse de uma bola, eu posso me defender com essa bola. Então, um atleta adversário arremessou, eu coloquei a bola na frente, essa bola bateu aqui, eu me defendi. Porém, se essa bola que eu defendi pegar em um atleta da minha equipe, essa bola ainda não está inativa, porque ela não bateu em nada estrutural. Então, esse atleta pode ser queimado. A gente tem que ter aí um cuidado muito grande. Então, dentro do critério da nossa apostila, essa bola desviada ainda é ativa. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí para que não haja saída de atleta sem a devida necessidade. Agora, olha que legal que a regra traz para a gente. Se porventura uma bola ativa, tá, lançada por uma equipe adversária, eu conseguir fazer essa recepção sem que essa bola caia no chão, uma recepção bem feita, além de fazer com que esse atleta arremessador tenha que sair de quadra, se porventura algum atleta da minha equipe tiver saído, ele retorna para a quadra nesse momento, tá? Vamos analisar de novo? Uma bola arremessada, se eu conseguir fazer a recepção bem feita, esse atleta arremessador tem que sair de quadra. E um atleta meu que estiver fora retorna. Esse retorno ele é muito organizado. Se uma equipe, por exemplo, com 6 atletas, eu tiver já 4 atletas do lado de fora, retorna o primeiro atleta que saiu, ou seja, aquele atleta que está mais tempo do lado de fora, tá ok? E todas as recepções, elas só são contabilizadas se os 2 pés estiverem dentro da quadra, tá? Dentro das linhas de demarcação da quadra. Uma vez que eu peguei mesmo uma bola ativa e fui fazer essa recepção fora, não é contabilizado como uma recepção bem feita, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de critérios para se ganhar uma partida, existem alguns critérios importantes listados no nosso material, tá? Um deles é toda vez que, por exemplo, uma equipe conseguir eliminar todos os atletas da equipe contrária. Em alguns casos, pode ser contabilizado pontos, né? A associação ou a liga que está regimentando lá essa competição, ela pode estipular pontos, por exemplo, uma quantidade X de pontos para que você atinja. Em outro caso é tempo. Então, se você tem, por exemplo, vamos dar o exemplo de 1 ponto para cada queimada, cada vez que eu queimo um atleta, eu faço 1 ponto. E se eu conseguir fazer com que esse atleta receba novamente a possibilidade de retornar para a quadra, eu também dou 1 ponto. Então, ao final lá de 10 minutos, por exemplo, de um jogo, quantos pontos cada equipe tem? São aí 3 possibilidades claras de estrutura, né, o formato de jogo. Isso vai depender muito da liga que é colocada, ou da associação, ou de quem está regimentando ali a competição. Isso tudo previamente as equipes já sabem, para que elas possam já se organizar dentro desse aspecto. De forma conclusiva, para a gente fechar esse conteúdo, temos que entender o seguinte: toda e qualquer bola arremessada na cabeça, ela é considerada uma infração e esse arremessador está fora da partida, tá? Ele sai como se ele tivesse sido queimado. Outros pontos importantes é a questão de toda a bola que é recuperada na zona neutra. Então a zona neutra é uma zona em que eu não posso efetuar nenhuma jogada de ataque. Então se eu fizer, por exemplo, a recepção dentro da zona neutra, eu tenho que passar essa bola, assim como no início do jogo, eu tenho que passar essa bola para a minha equipe que está fora da zona neutra. É uma limitação de ataque que muitas das associações seguem, tá? É comum encontrar associações, por exemplo, amadoras que não fazem a colocação de uma zona neutra. Eles colocam a linha central da quadra como divisor. Mas a maioria delas tem sim a zona neutra, ok? Então eles podem fazer o seguinte: jogar essa bolinha para trás. Eles podem passar ou arremessar na parede de fundo. Então tem atleta que pega essa bola, já olha para trás e arremessa lá na parede do fundo, porque quando ela voltar, algum atleta da sua equipe vai conseguir pegar essa bola. Mas é muito comum o passe, tá? Ou ele pode sair da zona neutra e efetuar, por exemplo, uma jogada. Outra coisa importante, também listado no nosso material,
é a questão do início falso. Então, aquele open rush, né, o início da partida tem que ser somente quando o árbitro autorizar. Caso seja feito um início antecipado, assim como no atletismo ou numa natação, que a gente chama de queimar a largada, queimar a saída, isso é cometido uma infração. A gente diz que foi cometida uma infração por queimar a largada ou queimar a saída. E aí podem existir punições. Então, nosso material descreve, por exemplo, que na terceira partida, né, do início falso, esse time pode perder todas as bolas para o time adversário, por exemplo. Então, isso não é legal. Porque você, às vezes, numa recuperação, tá? Você fez uma recuperação de bola bacana, e aí você pode ter como punição perder a posse dessas bolas. A gente tem que entender que o que foi passado aqui foi construído em cima das literaturas listadas no início do vídeo. Existem variações de dodgeball, por exemplo, que aí não é uma variação do nosso material, tá? Existe variação em que não são descritos, por exemplo, 3 bolas para cada equipe. A equipe pode ir ao centro da quadra e quantas bolas ela conseguir retornar, para ela é vantagem. Então, se eu coloco 6 bolas e a minha equipe pegou 5, a equipe adversária 1, sim, eu continuo com 5 bolas. E como eu tenho um número maior de bolas, eu sou obrigado a iniciar os arremessos, tá? Mas no nosso material, as federações, o material que foi pesquisado para a construção desse vídeo, descreve 3 bolas para cada equipe no início. No decorrer do jogo, vai depender da dinâmica de jogo. Podem ter equipes que vão ficar com mais bolas, mas ela não pode ficar muito tempo. O jogo é muito dinâmico, tá? Então o jogo é estruturado de forma rápida. Espero poder ter esclarecido e que fique aí um conteúdo de qualidade, um conteúdo novo para que a gente possa estar agregando conhecimento sempre, tá ok? Aquele abraço.